Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Thales pelo Mundo. Eu sou o Thales. Eu sou o Juan, bem-vindos a mais um episódio. Espero que goste e compartilhe com seus colegas e amigos. O convidado da vez é Elomar. Boa tarde, galera, tudo bem? Eu sou o Elomar, sou do Cefet das antigas, assim, eu fiz o técnico em informática de 2005 a 2009, e aí fiz TADES de 2009 a 2014. Já tenho um tempinho que eu saí, mas sou de Natal mesmo, e hoje trabalho como engenheiro de negócios numa empresa grande de tecnologia, morando em Nova York. Acabou que no integrado curti muito programação e, enfim, foi uma parada que me interessou. Fiz alguns estágios durante o curso, gostei e aí decidi continuar na área. Quando chegou a decisão do ensino superior, eu já pensando em continuar na área de programação, estava naquela dúvida entre ficar no Cefet, ficar no FRN e fazer TADES ou tentar o FRN e fazer ciência da computação. E eu acabei decidindo por TADES pela pegada profissionalizante. Acho que, eu tinha alguns amigos que tinham começado CS, ou que tinham começado CS e ido para TADES. E eu fiquei com essa impressão que ciência da computação era muito mais voltada para essa parte de pesquisa, acadêmica. E o que me interessava na programação, de fato, era ali, o mão na massa, era trampar como programador. E TADES se encaixava mais com essa perspectiva. No início do curso, quais matérias que você mais acabou gostando, assim, no primeiro período? Eu tô esforçando aqui pra tentar lembrar quais que eram as do primeiro período, cara, não vou mentir. Mas eu gostava muito de banco de dados. Eu acho que, se não me engano, tinha alguma matéria de banco no primeiro. E banco eu curtia muito a pegada, especialmente de, modelar as coisas, pegar uns exemplos bem sintéticos assim, mas pensar, como que eu represento essa parada aqui do mundo real, como que eu capturo as informações que eu preciso aqui nesse formato de banco e entender essa questão dos dados e tal. Isso me interessou desde o começo. Teve grande dificuldade em alguma matéria ou não? Pela experiência que já teve ensino médio e tal? Pois é, acabou que com a parte de programação e a experiência de ensino médio, de dificuldade técnica mesmo nos primeiros semestres, não muita parte de, aprender, ter esse contato inicial com a programação já tinha rolado antes, e aí no começo de TADES foi até relativamente tranquilo. A parte que me pegou mais foi a matemática. A minha base em matemática não era tão boa, então, o cálculo ali que a gente pagou na época, tinha uma matéria de cálculo, não sei como tá a grade hoje, mas me pegou um pouco. E também nos últimos semestres, quando a gente entrou em coisa mais, específica do stack que a gente usava na época, que era baseado em Java. Então, a programação de sistemas distribuídos me pegou bastante, porque era um stack muito diferente, tanto do que eu tinha aprendido no ensino médio, quanto do que eu cheguei nessa época, já estava trabalhando, fazendo estágios, nos projetos e tais, e era um stack muito diferente do que eu usava de fato no dia a dia. E acho que o que mais me pegou foram essas, matemática no começo e distribuídos mais perto do final. E grafo. Eu não sei bem como era a grade nessa época, mas já tinha sistemas digitais, arquitetura de computadores e tal? Arquitetura de computadores tinha. Nossa, tinha sim. Eu não lembro como que era o nome exatamente, mas eu lembro que a gente tinha essa, que... Eu acho que era no segundo, essa daí. Era no segundo, Isso eu não vou lembrar, na minha cabeça era um pouco mais tarde, mas eu lembro que era mais na primeira metade, assim. E essa foi paia também. Essa e grafos. Como você falou, né? Como já faz um bom tempo que você cursou, o PDS, você se recorda do projeto que você participou? Se foi um projeto que vocês desenvolveram durante todos os 3 semestres ou você foi mudando com o tempo? Pois é, a minha situação foi um pouco peculiar porque eu acabei mudando de turma no meio do caminho. Eu fiz o primeiro PDS numa turma e aí eu fui fazer Ciência Sem Fronteiras. E aí quando eu voltei, enfim, o pessoal com quem eu tinha feito aquele PDS já tinha andado e eu acabei entrando em outra turma, então a gente fez um outro projeto, começou do zero. E aí, mesma coisa pro
do terceiro, do segundo pro terceiro. Do segundo pro terceiro eu tô tentando lembrar se a gente continuou, mas eu acho que fez do zero também. Eu acho que os 3 a gente acabou fazendo do zero. E sobre as tecnologias que vocês utilizaram, você falou que era muito comum na época usar muito o Java. Vocês mantiveram o Java? A gente, no de distribuídos, que foi o último, sim. Eu tô tentando me lembrar agora se foi porque o professor meio que pediu que fosse, ou se foi porque... Eu acho que não foi exigência, foi só porque, tipo, era o que geral ali já trabalhava com, porque era o que a gente tava vendo na matéria. A gente acabou escolhendo fazer tudo com Java. No segundo, se não me engano, a gente fez pelo menos uma parte em Ruby, que era o que eu mexia mais na época, e eu acho que tinha outras pessoas no time que mexiam com Ruby também, e aí a gente fez com Ruby. Show. Aí, no caso, foi Ruby no segundo e no terceiro. Ruby no segundo e Java no terceiro. Ah, beleza. Você tinha mencionado Java no primeiro também, né? Eu tô tentando... se não me engano, no primeiro, na minha época, a gente nem tinha feito um back-end, era só uma parada, tipo, introdução ao web. Sim. Aí, no caso, assim, você falou aí da questão do Ciência Sem Fronteiras, né? A gente já entrevistou algumas pessoas que também participaram do programa na época, né? Como é que foi esse processo de candidatar e conseguir a vaga? Nossa, o Ciência Sem Fronteiras foi incrível o apoio que a gente teve da própria instituição nessa época. E eu acho que foi até, tipo, antes de começar o Ciência Sem Fronteiras, o Cefet participava de um outro programa de intercâmbio que chamava de CCIP, que era um programa pago e tocado pelo governo americano, que trazia estudantes de vários países do mundo para estudar nos Estados Unidos. E aí o Cefet nessa época já tinha uma parceria bem profunda com esse programa, então todo ano já ia uma galera, inclusive quase todo ano ia uma galera de TADES para fazer intercâmbio nos Estados Unidos por esse programa. E foi até tipo meio que um desempate assim na dúvida entre TADES e ciência da computação. Uma outra coisa que pesou foi tipo, eu sei que aqui vai ter uma chance de fazer esse programa super da hora de intercâmbio. E aí, nesse programa, a instituição ajudou muito, especialmente no Departamento de Relações Exteriores e na pessoa do professor Marcelo Camilo, de, tipo, tanto na questão de se aproximar do programa em si, então, tipo, receber aquela comissão da organização do Brasil que tocava esse programa e fazer a parte institucional para que o IFRN fosse incluído nas considerações desse programa. Mas também na parte pessoal, de tipo, incentivar cada aluno que se interessava a correr atrás daquilo ali e ajudar a gente a, tipo, botar um monte de aluno, arrumar uma van da instituição, mandar para Recife, para fazer prova lá, para fazer entrevista de vista. Teve um suporte, assim, absurdo da instituição. E eu falo desse primeiro programa, mas a mesma coisa aconteceu na época do Ciência Sem Fronteiras. Também o Departamento de Relações Exteriores e também, especialmente a pessoa do professor Marcelo Camilo, nossa, ajudaram muito todo mundo que estava interessado, pelo menos na minha experiência, assim, na época que eu estava, ajudaram muito com essa parte burocrática, com a parte de incentivo, de teste que tinha de se rolar, de candidatura. De fato, acho que, tipo, eu não teria conseguido vir se não tivesse tido todo esse apoio da instituição a correr atrás do processo ali. E até na parte da divulgação também. Tipo, uma das coisas que a instituição fazia era trazer pessoas que tinham feito o programa antes ou que eram dessa organização que tocava o programa para conversarem com a gente, alunos, para darem palestras, divulgando o programa em si e tal. E eu lembro que foi assim que eu até fiquei sabendo desse programa, tipo, uma folha num painel convidando para uma palestra que o Instituto estava organizando sobre essas oportunidades. Assim como foi nesse programa de CCIP, foi no CSF também. E foi impressionante que até quando eu estava no último semestre de TADES, apareceu um programa para o Ciência Sem Fronteiras mestrado, que era para quem já ia ter acabado o curso superior. E mesmo sendo um programa que já não tinha mais um vínculo institucional, porque era um programa para quem já tinha acabado o curso, ainda assim, tipo, o Instituto ajudou a gente a se candidatar, organizar logística, fazer prova e tal. Eu acho que, tipo, em termos de como foi o processo,
Nossa, a ajuda que o Instituto deu foi impressionante, foi sem par. E o processo em si foi, nossa, foi ralado, foi bem ralado. Eu acho que, tipo, tem, primeira parte da candidatura em si, exigia um nível legal de inglês, e isso já foi um pouco difícil. Eu acho que, tipo, a impressão que eu fico é que hoje é até mais comum a galera consumir material em inglês ou jogar em inglês e tal. Na minha época era até um pouco mais raro, então da galera que tava se candidatando, eu sei que, tipo, algumas pessoas ficaram ali por causa dessa primeira peneira do inglês, e tinha toda a parte de logística e burocracia também em todos esses programas, que mesmo com toda a ajuda do Instituto, ainda assim, pô, tinha que desembolsar uma nota para fazer a prova de inglês e tinha que ter o tempo de ir para Recife. Eu lembro que no programa do mestrado, que foi esse último, não tinha mais nem data em Recife, no prazo muito curto que eles deram para se inscrever, então a gente teve que ir para São Paulo para fazer essa prova lá. E foi bem corrida e difícil essa parte das burocracias de fazer o processo, até talvez mais do que o processo em si. Tipo, era muito mais uma questão de, pô, dá pra desenrolar, fazer essa viagem para Recife, do que uma preocupação se o programa aceitaria a nossa candidatura, porque nessa parte a gente tava até, ou até eu, pelo menos, estava até, tipo, relativamente confiante por ficar pensando nesse trabalho que a instituição já tinha feito de aproximar o IF do programa, no fato de que, tipo, todo ano tinha galera que ia, já tinha uma confiança um pouco maior na candidatura em si, e as peneiras mais foda foram essas de burocracia mesmo. Sim, sim. E aí, no caso, você falou de 3... Você participou de 3 processos seletivos Isso. pra conquistar a vaga? Não, foram 3 programas separados, então eu comecei TAD em 2009, e aí eu vim em 2010 por esse programa do governo americano, aí voltei em 2011, continuei TADS, e aí em 2012 voltei pra cá, dessa vez pelo Ciência Sem Fronteiras, ainda graduação sanduíche, aí em 2013 voltei pro Brasil, terminei TADS, e aí em 2014 voltei pra cá pelo Ciência Sem Fronteiras, dessa vez mestrado. Entendi. Aí, no caso, sempre foi em Nova York ou foi em estados diferentes? As 2 primeiras vezes foram no Tennessee. O primeiro programa mandava a galera para o que eles aqui chamam de college comunitário, que acho que seria até, de certa forma, equivalente a um curso tecnólogo aí no Brasil. Tanto é que, tipo, esse programa só trazia pessoas de cursos tecnólogos, que você fazia um sanduíche numa instituição que não tem bacharelado, tem só esse curso de duração um pouco menor. E aí essa foi, tipo, um interiorzinho, cidadezinha, 30 mil pessoas, num estado que chama Tennessee. A segunda vez que aí foi o Ciência Sem Fronteiras Sanduíche foi ainda no estado do Tennessee, mas dessa vez na capital, cidade ali mais ou menos tamanho de Natal, numa universidade, 4 anos. E aí, na terceira vez que foi o mestrado, é a primeira vez que a gente pôde escolher. Nos 2 primeiros processos, a gente se candidatava e o programa que escolhia para onde que a gente ia. No processo do mestrado, a gente escolhia para onde que a gente queria aplicar, e aí eu apliquei em alguns lugares, mas o que eu acabei indo foi que o primeiro ano do mestrado foi num estado chamado Pensilvânia, cidade intermediária, assim, não era interior, mas era uma cidadezinha, tipo, menor que Natal, uma universidade bem focada em pesquisa e na parte acadêmica. E aí o segundo ano do mestrado foi num campus que eles tinham na Califórnia, dentro do que chama aqui do Vale do Silício, que aí esse campus em particular era especializado em programas mais, tipo, profissionalizantes, mas tinha uma pegada mais estar ali no meio do vale e interagir com as empresas ali. Sim, aí no caso, assim, o que você estudou, assim, em resumo geral, nesses 3 períodos, assim, até o seu mestrado? No primeiro, eu acho que, tipo, o tema foi que eu fui tentando complementar a experiência que eu tinha no IF. Eu acho que, tipo, a formação de tarde já estava me servindo muito bem para esse lado prático de quero trabalhar como engenheiro de software, tanto na parte técnica quanto na parte de processo, pagava interface também.
Então eu tive muito essa pegada de, beleza, o que é que eu não estou fazendo no IF que eu possa complementar aqui fora? E aí, no primeiro programa, eles não tinham tanta flexibilidade, então acabou que, acabei revendo as introdução ao algoritmo, coisa que a gente já tinha feito antes, mas aproveitei para tentar adicionar algumas coisas, tipo, de inglês, então melhorar o meu inglês e escrever melhor, fazer redação e tal, que era uma parada que eu não tinha tido tanto. E aí, no segundo programa, eu tentei pegar algumas matérias mais, exóticas, assim, dentro da ciência da computação, que eram mais acadêmicas, por uma questão de curiosidade mesmo ali. Então, peguei uma matéria de linguagens de paradigmas de programação, e aí a gente, mexeu com diferentes paradigmas, mas com essa ideia de complementar um pouco a formação que eu venho tendo no IF. E também peguei umas matérias de marketing e de negócios para complementar por esse lado também. Tanto algumas coisas mais técnicas, mais ciência da computação, mais acadêmicas, quanto algumas coisas menos técnicas, mais negócios, marketing. E aí no mestrado, nesse intervalo, no meio desse processo, eu fui vendo que, eu descobri que existia área de produto. Era uma parada que eu nem conhecia, e aí eu descobri que existia essa área de produto e existia esse papel de, gerente de produto, onde você, olhava para um produto de forma mais ampla, tem uma responsabilidade ali mais ampla, entre conectar, diferenciar, não sei o quê. Tô fazendo um parênteses muito grande, mas enfim. Nesse processo eu descobri a área de produto, aquilo me interessou, e aí quando eu fui fazer o mestrado já foi com foco em gerência de produto. Então, esses 2 anos do mestrado, eu aproveitei que eu estava numa instituição de pesquisa para fazer algumas matérias bem de pesquisa, fazer introdução a aprendizado de máquina, que era uma parada que eu não tinha tido contato nenhum, mas o grosso do mestrado e o que foi a minha concentração de fato foi gerência de software e de produto. Em relação ao seu TCC, ele teve alguma coisa relacionada à sua experiência aí nos Estados Unidos ou foi um tema mais geral, digamos assim? Não, teve sim. Eu dei sorte com essa TCC, porque nesse segundo Ciências Sem Fronteiras tinha um componente do programa que era fazer um estágio. E aí eu consegui fazer um estágio numa empresa de design. E nesse estágio me deram um projeto, assim, a forma que estágio é estruturado aqui nos Estados Unidos é diferente de como costuma funcionar no Brasil. O estágio aqui costuma ser uma janela curta de tempo, ali 2 a 3 meses. E por ser uma janela curta de tempo, geralmente você entra no estágio e você tem que vai ser o seu projeto do estágio. Porque é pouco tempo pra ser, tentar meter a mão na massa em tudo. Então geralmente você entra no estágio com um projeto muito específico pra fazer. E aí eu fui fazer esse estágio como parte do programa. E acabou que esse projeto que eu usei para ser um projeto do estágio, eu consegui escrever o meu TCC em cima dele. Tive a pensão na empresa para falar sobre e tal, então eu acabei expandindo um pouco isso que eu tinha feito no estágio, pela pegada, tinha que ser um desenvolvimento original, então eu expandi o que eu tinha feito ali no estágio, mas consegui usar esse projeto como base e como tema, assim. Então ajudou muito o programa nessa de conseguir entregar o TCC. E como foi esse semestre do TCC? Assim, a banca avaliadora e seu professor orientador eram tranquilo? Como que foi? Foi tranquilo e até me dá pausa falar sobre, porque eu sei que, no geral, a experiência costuma ser bem diferente, mas a minha até que foi relativamente tranquila. Em parte porque, como eu já tinha feito esses programas, tinha saído da turma, voltado, não sei o que, a minha grade acabou ficando bagunçada e eu já estava no meu 5º ano de tática quando eu cheguei para fazer o TCC e já tinha acabado a maior parte das matérias, então não tinha ficado muita matéria para fazer junto do TCC, então eu tinha mais tempo livre para me dedicar àquilo ali. E como eu tinha acabado de voltar desse programa de intercâmbio, eu não estava trabalhando na época, e aí eu falei, bom, então vou segurar. Tive essa sorte, esse privilégio de poder voltar para casa de mãe, não precisava trabalhar ali de imediato,
consegui segurar uns meses até terminar o TCC. Então, só essa questão de ter mais tempo para dedicar a ele e eu de já ter esse tema, já ter essa base na forma do projeto que eu tinha feito no estágio, já ajudaram muito. E aí, uma outra coisa que ajudou muito foi justamente a questão do orientador. Meu orientador foi o professor Minara e a gente já tinha uma relação muito estreita, assim, desde o ensino médio. O professor Minara tinha sido alguém que, tipo, era uma pessoa com quem a gente sabia que a gente sempre podia contar na turma pra ajudar com o que fosse, assim. Tipo, a minha turma já no médio, a gente gostava de organizar uns eventos de tecnologia e juntar os alunos, trazer uma galera da indústria para conversar sobre coisas que estavam aparecendo ali, novos stacks, não sei o quê. E o professor Minara era sempre aquele que a gente sabia que a gente podia contar com ele para chegar no Cefet num sábado, 7h30 da manhã, e abrir o Lab 1 com a gente, pra gente fazer esses eventos ou ajudar com essa questão da burocracia interna e tal. E aí nessa pegada de, tipo, pedir ajuda a ele pra desenrolar esses projetos que a gente tinha, acabou, tipo, sei lá, desenvolvendo uma relação bem legal. E aí, quando ele topou ser meu orientador no TCC, já ajudou também, porque a gente já se conhecia, já tinha, tipo, feito várias iniciativas juntos, já confiava no trabalho, na iniciativa um do outro. Então, facilitou bastante também. A banca deu um certo medo, não vou mentir, mas no final foi tranquilo também. Eu acho que, tipo, em parte, novamente, por essa mesma pegada eu tinha tido mais tempo para me dedicar ao TCC por esse momento específico que eu tava, então deu para chegar um pouco mais tranquilo, mas também porque eu sinto que nos 10 anos que eu fiquei na casa, enfim, eu consegui desenvolver uma relação um pouco mais estreita com vários dos professores. Eu acho que, tipo, hoje, tendo estudado em outros lugares e agora com um pouco mais de distância, é interessante pra mim olhar e pensar que isso é raro. Tipo, não é em todo lugar que o professor dá essa abertura pra desenvolver uma relação um pouco mais estreita, pra se ajudar, pra pedir uma ajuda ali da aula e tal. Mas o fato é que durante esse tempo de casa, como é o mesmo departamento, muito professor que eu conhecia já do ensino médio, foi um professor do ensino superior. E aí quando chegou na banca, não só era um orientador que eu já conhecia há muito tempo, que eu já confiava muito, mas como, tipo, acho que 2 dos 3 professores da banca eu também já conhecia de muito tempo, também já tinha uma relação legal e confiava, o que tirou muita ansiedade. Confiava no sentido de, tipo, vai ser moleza, mas de pensar, pô, é uma pessoa que eu sei que tá aqui torcendo pra que isso aqui dê certo e tal. Então, tipo, pode me dar o luxo de não ficar com medo da banca e com medo de achar que iam estar ali pra esmiuçar alguma coisa ou pra colocar uma pegadinha e ver se eu tropeçava. Tipo, não tinha nenhuma preocupação que algo assim pudesse acontecer, porque já conhecia a banca e já tinha essa consciência que, tipo, a galera tava ali torcendo pra que desse certo, que fosse bem, tanto quanto eu. Tanto quanto eu não, porque o TCC era bem meu e eu tava torcendo nessa pegada de a banca tava torcendo pra que saísse bem aquilo ali. Sim. E, assim, hoje, né, no papel que você... Falar um pouco do papel que você desempenha, né? Como é que foram realizados os processos? Né? Vocês trabalham com Scrum, XP, alguma coisa nesse sentido? Documentação? Como é que é o ambiente de trabalho hoje? Pois é, eu confesso que desde sair de TADS eu já vi um pouco de tudo. Já vi, assim, bastante lugar. Os lugares que eu passei tinham um processo bem diferente. Mas eu tô nessa empresa hoje tem 5 anos. E é engraçado o quanto até nessa empresa não tem um manual consistente ou uma forma de se trabalhar que é uniforme na empresa toda. Vai muito mudando ali, dependendo especialmente do que aquele time imediato tá fazendo naquele momento. E é muito interessante isso, acho, tipo, a gente tem muita autonomia para definir os processos. A pegada é essa. Aquelas 5, 6 pessoas, que costuma ser o tamanho da unidade de trabalho aqui, a gente tem bastante autonomia para definir processo. Então tem ferramental para a gente fazer muita coisa assim, tipo, a gente tem ferramental interno
Se a gente quiser fazer Kanban, tem um ferramental interno que dá suporte. Se a gente quiser fazer sprint, não quiser fazer nada. E vai muito dessa decisão daquele grupo menor. E aí, nos meus primeiros anos de firma, a gente seguia um processo bem desestruturado. Não no sentido de que não funcionava bem, ou não no sentido de bagunçado, mas só no sentido de, não tinha uma fórmula rígida. Eu diria que era se brincar, talvez até não sei, um negócio mais ágil raiz, assim, era muito sobre avançar ali com as prioridades do processo, do projeto, mas definindo isso de uma forma muito leve, muito ad hoc, geralmente ter uma reunião semanal e dizer, beleza, que área cada um tá tocando dentro disso aqui, e a gente ter essa autonomia do próprio time ali e desenvolvendo as coisas sem se preocupar muito com um processo fixo. O time que eu tô agora trabalha com um processo mais fechadinho, a gente trabalha com Scrum, e aí já segue mais os rituais mais clássicos ali do Scrum, de a gente ter um sprint de 3 semanas, a gente começa com planejamento, priorização, acaba com demo, com retrospectiva, tem um refinamento do sprint ali no meio, tem um papel rotativo do Scrum Owner, tem alguém que tem um papel mais de PO ali, então é mais formulaico, um Scrum clássico, digamos assim. Perfeito. E você hoje ainda trabalha mais voltado desenvolvendo, né, codando ou não? Como é que é a sua rotina, assim, no geral? Ela flutua também nesses anos de firma. Acho que, desde que eu acabei o mestrado, e foi nessa pegada de gerência de software e gerência de produto, eu tenho me atraído por posições mais híbridas. Eu acho que, eu vi que eu ainda curto ter um pé ali na programação, mas eu quero ter papéis que não sejam 100% técnicos. Então, primeiro eu estava na empresa sendo um engenheiro de crescimento, que era como a gente chamava lá, e aí era engenharia dentro do marketing. Agora eu entrei nessa empresa com o título de engenheiro de parcerias, e agora a gente foi renomeado para engenheiro de negócios, mas tem um pouco essa pegada de ser um papel híbrido que tem elementos de engenheiro de software, mas também tem elementos externos ali, como um engenheiro de vendas ou alguém que lida com engenheiros de outras empresas. Seja diretamente de ir lá e fazer uma reunião com o time de engenharia de algum cliente nosso para ensinar a galera a usar uma ferramenta nossa, seja indiretamente, eu tô aqui programando, mas é programando, por exemplo, um repositório exemplo para colocar no GitHub mostrando como que se usa esse ferramental da minha empresa. Ou é escrevendo documentação, as coisas que vão ter esse foco externo. E aí o interessante que tem sido dessa vaga é que ela flutua muito enquanto eu tô programando, quando eu tô fazendo outras coisas, mas não é nem de um dia pro outro, é mais de um semestre para outro. À medida que a gente faz ali o planejamento, a gente vê o que tá mais precisando naquele momento, e aí meus próximos 6 meses, meu próximo ano vão ter aquele foco. Nos meus primeiros anos de firma, o foco era mais externo, de lidar diretamente com empresas parceiras. No último ano e meio, 2 anos, em parte por transferência interna, reorganização, mudanças na empresa em si, o foco tem sido mais engenharia. Eu diria que teve um momento que eu estava programando mão na massa 20% do meu tempo, hoje é mais 60%, 70% do meu tempo ali. E aí o resto é ainda um papel técnico, mas com essa pegada um pouco mais externa, seja de tentando escrever alguma documentação, fazer algum material que vai ser distribuído para uma clientela externa, ou seja uma coisa interna de é uma empresa tão grande que às vezes a gente está atendendo um time e tem diversas soluções ali dentro da empresa que a gente poderia adaptar para o nosso time ou poderia adaptar para os clientes que a gente está servindo. Então tem um pouco isso de se alinhar com times internos para
definir juntos ali uma estratégia que a gente vai ter para servir esse cliente. Mas, eu diria que no momento estou programando esses 60%, 70% do meu tempo, mas flutua bastante. Você trabalhou com algum processo de teste, né, alguma ferramenta voltada para teste de software, as linguagens, né, que você utiliza normalmente, o framework? Cara, de linguagem, a maior parte do tempo eu tô trabalhando na camada que a gente chama de o back-end do front-end, assim. Tipo, é uma camada web que é usada pelo front-end web, pelos aplicativos, e aí esse back-end do front-end, digamos assim, é feito com PHP. Tem um back-end de fato, que é a parte mais de infraestrutura, e tipo, o banco de dados e tal, aí essa camada é feita, a maior parte em C++, eu não mexo tanto lá, eu mexo mais na parte que é, no geral, PHP, com algumas partes em Python. E aí, nessa camada, a gente tem testes em diferentes níveis. O ferramental em si é muito da própria empresa, a gente não usa nada muito open source aqui dentro, é um ferramental customizado, mas que a gente tem tanto testes a nível de unidade, a gente tem framework próprio para fazer teste de unidade ali, coisas específicas. A gente tem testes de integração, então são testes que vão rolar enfim, vão testar ali esse back-end, vão fazer chamadas de fato. E a gente tem uma camada de teste que a gente chama de teste ponta a ponta, que ela vai, tipo, de forma automatizada, abrir ali o aplicativo e clicar no aplicativo e ver que as coisas estão funcionando. Paralelo ali na época de dados era Selenium que a gente usava fazer coisas desse tipo em web. Então a gente tem essas 3 camadas de teste e a gente tenta manter uma cobertura boa. Não tem um alvo específico de tipo, a gente não se propõe a ter 100% de teste em tudo, mas a gente tenta manter uma cobertura boa. O que é esse boa vai variar de quão sensível é aquele projeto, se é uma coisa que a gente está começando a testar versus um projeto super maduro que dá muita receita que não pode sair do ar, mas que, tipo, tem... Eu acho que o mais interessante dessa pegada da cobertura é que não tem um número, mas tem uma expectativa de que você vai deixar ali a sala um pouco mais arrumada do que ela estava quando você chegou. Então, tipo, se você tenta fazer um pull request e esse pull request adiciona um monte de código que não está testado e diminui a cobertura média do projeto, aquilo ali vai dar um alerta e vai falar, pelo menos teste o que você está colocando. Então tem um pouco uma cultura tipo, tô testando aqui isso que eu adicionei, vou aproveitar e adicionar o teste para alguma coisa que faltava, mas a gente tenta sim fazer sempre, tipo, bastante teste e usando esse ferramental interno da empresa nesses diferentes níveis aí. Show. E por último mesmo, a gente conversou, né? E você foi falando dessa jornada aí do curso e dos programas que você participou, né? Para poder estar estando aí nos Estados Unidos, né? Qual a sua percepção do que você aprendeu, né? Porque a gente sempre pergunta assim no sentido de que o curso, ele te ensina meio caminho feliz, né? Com documentação, com desenvolvimento, então, versus aí o que você encontrou durante toda a sua experiência, né? Os pós e contras de cada lado. Cara, é interessante. Eu acho que, tipo, o maior, sei lá, acho que o maior choque, assim, em termos de, tipo, conhecimento técnico do que eu tinha aprendido é perceber que é uma área abrangente, tem muitos paradigmas, tem muitos frameworks, tem muitas formas de se resolver qualquer problema que seja. De fato que não tem um curso de 3 anos, é literalmente impossível cobrir todo o conhecimento técnico que você vai precisar como engenheiro para o resto da vida, porque, enfim, tem essas infinitas maneiras de fazer qualquer coisa, mas o fundamental ali é bem constante, e o fundamental, tanto na parte fundamental técnico de o que é desenvolver software, pensando até não especificamente tipo, no fundamental como orientação a objetos, mas mais nessa habilidade de entender
o que é o processo de desenvolver software. Tipo, você tem um problema, você destrinchar esse problema em problemas menores, você saber investigar o que é possível, o que não é com dada tecnologia, você conseguir avaliar diferentes opções em aspectos técnicos, não técnicos, quanto tempo vai levar com isso aqui, quanto tempo vai levar com essa outra, com B. Eu acho que, tipo, essa parte fundamental, que é menos sobre alguma coisa técnica específica ou algum processo específico, mas esse entender no nível um pouco mais baixo como que funciona o processo de engenharia de software, o que é programação. Acho que, tipo, o IF me deu muito bem e de um jeito que com essa base era simples, mesmo eu nunca tendo lidado com Node.js, por exemplo, chegar numa empresa que pedia Node.js e saber que eu ia conseguir aprender aquilo ali, porque a base em si era sólida. Acho que em termos de tecnologia prós e contras, tem muito isso. Tipo, no curso de TADES, é bem mais importante para mim essa pegada dos processos, até em relação ao processo de, tipo, trabalhar em equipe. De IDS foi muito interessante para dar essa experiência de, pô, você vai trabalhar em equipe, as pessoas vão ter interesses diferentes, vão ter formas de comunicar diferentes, vão ter disponibilidade diferente. E isso foi muito mais aplicável quando eu saí de TADES e fui para a indústria do que, de fato, tipo, um framework específico que eu aprendi lá dentro. O framework específico, é claro, ele tinha que ser ensinado como uma forma de ensinar o conceito e o processo e tal, mas era muito mais isso, uma forma de se ensinar aquela coisa mais profunda do que a coisa importante de aprender era aquele framework ali. Show demais. E, enfim, muito obrigado, Lomar, pelo seu tempo, né? Foi enriquecedor, né? É bem bacana esse processo que você falou, né? Dessa questão de você ter intercalado entre o curso e o intercâmbio. Foram 3 processos diferentes, então eu imagino que foi intenso, né? Por muitos anos, assim, a sua formação até chegar no mestrado e no patamar que você está hoje, né? Então, foi muito bacana. Obrigado, de verdade. Imagina, prazerzão falar com vocês. Eu espero que seja útil aí. Não, com certeza, vai sim. Então aí, qual é a chamada? Só agradecer, foi uma entrevista muito boa e tal. E com certeza o pessoal vai gostar muito. Uma história incrível, né? Da trajetória dele.